Olá, queridos irmãos. Hoje nós iremos tratar sobre o livro de Esther. É um livro pequeno, relativamente pequeno, comparado aos anteriores que tratamos, tais como 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Mas é um livro muito importante e um livro muito precioso, trazendo-nos, mesmo que não em uma primeira lida, mas nos traz reflexões muito importantes e necessárias para pensarmos a nossa fé também. Então hoje faremos uma breve introdução e, por conta de nosso tempo, novamente eu digo, ser um pouco reduzido, nós não abrangeremos tudo aquilo que poderíamos abranger com a nossa pesquisa. Então iremos tratar deste livro de uma forma mais panorâmica, lidando com alguns pontos centrais da sua narrativa e também trazendo algumas reflexões para os nossos dias. Os slides que eu trago aqui são de uma aula que ministrei sobre este livro, mas para acadêmicos, portanto, lida com algumas questões mais técnicas e iremos passar por cima dessas questões, pois não é o propósito aqui trazer aos irmãos uma reflexão muito acadêmica e erudita sobre o livro de Esther, mas tão somente introduzi-los na leitura deste livro e trazer, a partir dele, algumas reflexões práticas e espirituais e devocionais para nosso cotidiano, para a nossa vida atual. Então, podemos prosseguir. Introdução ao livro de Esther, nós temos aí o nome em hebraico, Esther, o nome em português é uma transliteração mesmo do hebraico, Esther. Meu nome é Marconi Luiz e vamos começar. O grau de importância dado a este livro varia conforme a história nos atesta. Tanto judeus quanto cristãos já estiveram em dúvida quanto à sua canonicidade e valor religioso. Durante toda a história, tanto da tradição judaica quanto da tradição cristã, eruditos se levantaram contra a canonicidade deste livro. Primeiro, porque ele não se refere a Deus. Segundo, porque ele lida com alguns elementos estranhos à religião pura de Israel, tais como o massacre dos persas, tais como a atitude de Esther frente àquele governo, enfim. Muitas questões são complexas e, embora não poderemos tratá-las com clareza e profundidade aqui, mas elas suscitam muitas discussões também nos dias de hoje. Maimônides, um estudioso, um erudito judeu da antiguidade, inseriu o rolo de Esther logo após o Pentateuco em importância. Então podemos ver aí que ele tinha o livro de Esther em altíssima importância. Em contrapartida, nosso reformador, Martinho Lutero, nem mesmo desejava que tal livro existisse. Ou seja, nós temos uma divergência muito grande de opiniões com respeito a este livro. Qual a opinião dos estudiosos modernos quanto ao livro? A primeira que traremos é do Dr. Walter Harrison, no livro Interpretando o Antigo Testamento, página 1964, página 64. Perdão. O livro de Esther, diz ele, é melhor caracterizado como uma novela histórica, uma história com E, relatada para um período específico, envolvendo alguns eventos históricos e personalidades, mas ao mesmo tempo uma obra de imaginação em vez de uma história real. Dr. Harrison propõe que este livro não se trata de uma história com H, uma história real, mas uma novela que lida com elementos históricos que foram elaborados para um público posterior. Já o estudioso e erudito Roland de Vue, na obra Instituições de Israel, diz que é bem possível que o relato tenha por base histórica uma libertação inesperada dos judeus de Suzã, ameaçado de extermínio em circunstâncias que não podemos precisar, mas essa base foi livremente utilizada para tornar a lenda uma festa. Então, alguns estudiosos propõem hoje que a veracidade histórica do livro ela não pode ser precisada. No entanto, como veremos, não poderemos discorrer sobre os argumentos complexos desses eruditos aqui, mas podemos dizer que há base histórica para precisarmos o valor histórico
do livro de Esther. No entanto, podemos também pensar que o autor, que nos é desconhecido, como veremos, ele lidou com elementos históricos, mas elaborou a partir do seu contexto, lidando com alguns elementos históricos e também o colocando em uma moldura literária para a apresentação para um novo tempo, para uma nova época. Como podemos ver também nos evangelhos acontece o mesmo, né? Lucas descreve um evento que não é descrito da mesma maneira que Mateus, por exemplo, o Sermão do Monte. Eles ambos estão lidando com um evento histórico, a pessoa de Cristo histórica, dando os seus ensinamentos históricos. No entanto, eles arranjam literariamente aquele evento histórico para um público específico, para um contexto específico, para uma situação específica. O mesmo acontece aqui. Prosseguindo, autoria. Brevemente sobre a autoria. Este livro recebe seu nome de sua principal personagem, a judia Esther, o nome hebraico ao lado, nome esse que provém do substantivo persa, que significa estrela. Então, Esther não é um nome hebraico, Esther é o seu nome persa, como o próprio livro nos diz. E Esther também faz referência a uma deusa, Ishtar, uma deusa persa e babilônica também, tanto quanto os demais nomes dos outros. Mordecai é Mardoqueu, ou Marduk, que é também uma outra divindade persa. Então nós temos esses paralelos de nomes muito presentes nos livros. Seu nome judeu, Hadassah significa murta, uma planta que era comum na Palestina. Não há qualquer indício explícito de seu autor no texto em si. Não podemos dizer e designar o seu autor pelo texto mesmo. A tradição judaica posterior de Josefa ibn Ezra, um estudioso judeu da Idade Média, atribui o livro a Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução. Não obstante, sob a luz do capítulo 10, versículo 3, parece sensato que compreendamos que Mordecai não foi o autor do livro. Ainda assim, podemos saber algo de seu autor conforme as evidências textuais, tais como: parece-nos razoável que o autor viveu na Pérsia, pois ele demonstra grande intimidade com os recintos reais e com o modo de governo daquela época. Inscrições persas indicam que o palácio de Xerxes foi destruído durante o reinado de Artaxerxes I. Gleason Acker Jr. expõe a importância de tal inscrição. Ele diz: isto nos significa que em 30 anos após a época de Esther, o palácio no qual vivia foi destruído, e segundo a ordem natural dos acontecimentos, a lembrança dele logo desapareceria. Então, temos aqui um fundamento histórico da autoria do livro, que provavelmente seria alguém que viveu na Pérsia na época dos eventos ocorridos. De igual forma, o autor provavelmente se utilizou das crônicas dos reis da Média e da Pérsia e obteve material da tradição oral. Então, é provável que ele seja um autor contemporâneo aos eventos, que viveu na Pérsia e que se utilizou das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, documentos legais, documentos que fazem parte da tradição persa mesma, e também obteve material da tradição oral judaica. Prosseguindo. Data de composição. Vamos falar bem brevemente sobre isso, pois é um pouco complicado. Há duas possibilidades para a demarcação de uma data de composição do livro. Antes de 161, pois segundo Macabeus 15:36, um livro apócrifo, mas muito valioso pela sua realidade histórica, pelo seu valor histórico, foi escrito nesta época, se refere à festa de Purim como sendo o dia de Mordecai, constituindo, portanto, a mais antiga ocorrência extrabíblica dessa festa. Então, em 2 Macabeus 15:36, que foi escrito por volta do ano 161 a.C., já faz referência à festa de Purim, que é uma festa judaica que ocorre até hoje, como o dia de Mordecai. Portanto, uma referência ao livro de Esther, ao relato da narrativa de Esther.
Então, temos de estabelecer que o livro foi escrito antes de 161 a.C., por volta do século V. Tal data é provável se admitirmos que seu autor tenha sido, no mínimo, um contemporâneo dos acontecimentos narrados. Então, nós temos o século V e antes de 161 a.C., portanto, antes do século III, século II, melhor dizendo, antes de Cristo. Século V, século II antes de Cristo. Mas se, como nós observamos, o autor muito provavelmente foi um contemporâneo dos eventos narrados, o próprio século V, o tempo onde os eventos são narrados, ele nos dá uma provável data de composição. Uma data bem extensa, uma data limite bem extensa, um século inteiro, mas é provável que o autor tenha vivido mais ou menos nessa data. Historicidade. Nós vamos pular esse ponto aqui, pois ele lida com algumas questões mais técnicas e mais complexas que não, por conta de o nosso tempo ser mais exíguo, não nos daria oportunidade de aprofundarmos essas questões. Prosseguir. Características literárias. De acordo com Joyce Baldwin, fazer uma apreciação literária de um livro é uma forma de entrar na mente do autor, descobrindo tanto seus pressupostos inconscientes quanto conscientes. A observação da doutora Baldwin é importantíssima, pois ao lidarmos com as características literárias, com a forma que os autores conceberam a sua narrativa e a forma com que eles ordenaram as suas influências conscientes ou inconscientes, vai nos ajudar a apreciar e adentrar no livro a partir da mente do autor. E assim nós podermos apreciar o livro com uma profundidade maior e mais abrangente. A narrativa do livro de José no Egito, em Gênesis, nos últimos capítulos de Gênesis, pode ter sido uma das fontes utilizadas pelo autor do livro. Por exemplo, a elevação de judeu à posição de destaque em uma nação estrangeira é característica tanto da história de José como da história de Esther. Então, a história de José no Egito, um jovem hebreu, um pastor de ovelhas, que foi elevado a um alto cargo do maior império da sua época, e assim proporcionou não a libertação propriamente dita, mas a sobrevivência do seu povo, conforme nos relata o livro do Gênesis, tem como exato paralelo a história e a narrativa de Esther, na qual uma judia que não tinha posição social elevada foi elevada ao mais alto cargo possível para ela no império maior de sua época, que foi como rainha do Império Persa, e permitiu a libertação e a preservação de seu povo. Então nós temos essas duas narrativas como paralelas, como a narrativa de José, inspirando também a narrativa do autor do livro de Esther para organizar os eventos e nos relatar da maneira como ele está disposto no livro. Outro paralelo, somente tirar aqui a visualização da câmera para lermos. Outro paralelo de comparação pode ser encontrado nos livros de Jonas e Ruth. Todos eles, somando-se à história de José no Egito, compreendem a história não de maneira cíclica, arbitrária. A história aqui, tempo cronológico, os eventos históricos, não de maneira cíclica, arbitrária, ou seja, não é um acaso, mas graciosamente sendo guiada pela mão de Yahvé, pela mão do Senhor. Então, tanto o livro de Jonas quanto o livro de Ruth, somando-se à narrativa de José no Egito, pensam a história do povo de Israel não a partir de uma perspectiva do acaso. As coisas acontecem ao acaso
as coisas acontecem porque acontecem, não. Mas eles pensam a história como os eventos decorrentes da mão de Deus agindo na história. Portanto, a mão de Deus que age na história, que caracteriza não somente os livros de Jonas e Ruth, mas também o livro de Esther, é a perspectiva da providência divina. Deus permanece como Senhor da história e Deus permanece como Senhor absoluto do seu povo. Deus não está alheio aos sofrimentos do seu povo. Basicamente, essas são as influências que nós encontramos nesse livro precioso. Prosseguindo, versões hebraicas e gregas, nós vamos pular isso daqui, pois, como eu disse, são questões mais técnicas, que não nos importa tanto aqui. Aqui, podemos finalizar neste ponto, a teologia do livro de Esther. O que este livro tem a nos acrescentar em nossa compreensão de Deus e do seu povo? Em primeiro lugar, a oposição do povo de Deus. Desde o início do livro, nos deparamos com um ambiente pagão, o Império Persa e, de certa forma, secular. O texto abre a narrativa com o banquete de Xerxes, que, segundo nos informa Heródoto, o historiador grego contemporâneo aos eventos narrados no livro de Esther, foi muito provavelmente uma reunião preparativa para uma campanha contra a Grécia. O autor Heródoto, historiador, nos diz isso, que houve um grande banquete realizado por Xerxes, que provavelmente é Assuero, pois Xerxes desejava organizar com seus comandantes uma campanha contra a Grécia. E nós conhecemos essa história. Após a deposição de Vasti, ou Vashti em hebraico, Esther é elevada ao trono. Capítulo 1, 10 a 12, 20. Então, a partir do capítulo 3, o autor nos apresenta a figura de Amã, o Agagita. Abre aspas, abre parênteses. Muitos se perguntam se este, o Agagita, fora descendente do rei Agag, conforme nos relata 1 Samuel 15. Embora alguns eruditos, entre os quais Acker Jr., compreende que o termo Agagita no livro de Esther se refere não ao seu descendente Agag, morto por Samuel, mas sim a um distrito persa, o distrito de Agag. E, portanto, Amã, o Agagita era Amã, o que vivia em Agag. Então, este Amã torna-se o grande opositor do povo judeu e o incitador de um possível massacre. Logo percebemos o tom do livro. O povo em terra estrangeira e que sofre oposição de poderosos antagonistas. O primeiro ponto aqui é que, durante toda a história do povo de Deus, ele sofreu oposições de todos os lados, de dentro ou de fora, oposições internas, oposições externas. Então, um povo de Deus oprimido é aquilo que mais pertence à natureza de ser povo de Deus. Nós lemos na narrativa dos evangelhos sinópticos que a comunidade de Jesus, a sua igreja, seria perseguida. Nós lemos no evangelho de João que o mundo nos odeia porque antes odiou ao próprio Cristo e ao Pai que o enviou. Nós lemos nas cartas de Paulo que a marca da igreja é ser perseguida pelo nome de Cristo. Nós lemos na narrativa dos Atos dos Apóstolos de que o emergir, o alvorecer dessa nova comunidade foi marcada pelo sofrimento e pela perseguição. E nós lemos no Apocalipse que essa comunidade, do final do primeiro século, as 7 igrejas da Ásia Menor, e que simbolizam também a totalidade dos cristãos em toda a história, ela também está sujeita a inúmeros ataques do dragão, da serpente e dos
das duas bestas que emergem do mar, simbolizando os poderes opositores a Deus, e que irá buscar derribar o povo de Deus da sua posição de fidelidade. Mas no fim o Cordeiro triunfará. Então, a oposição que o povo de Deus sofre, que nos é dada a conhecer no livro de Esther, é também a nossa oposição que sofremos diariamente. Oposição à nossa fé, oposição à nossa cosmovisão, oposição à nossa atitude frente ao mundo e à realidade, oposição à nossa ética, oposição à nossa percepção da nossa realidade atual, oposição à maneira como nós vivemos. Essa oposição é característica de todo aquele que serve verdadeiramente e fielmente a Deus. E não devemos nos lamentar dessas oposições, pois são também um exemplo de que nós permanecemos povo de Deus. Podemos prosseguir. Segundo ponto, a providência oculta de Yahvé, do Senhor. A despeito das maquinações de seus atrozes, Yahvé, o Senhor, cuida e preserva o seu povo, mesmo em terras estrangeiras. Isso pode ser compreendido pela afirmação do capítulo 4, versículo 14, diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Os eruditos são praticamente unânimes em afirmar que aqui se pode ver um resquício de uma menção a Deus, a Yahvé, embora o livro não nomeie Yahvé. Acker Júnior afirma, abre aspas, a soberania da providência de Deus é claramente subentendida em 4,14. Então, a providência ela é uma providência oculta. Debaixo da face lamentosa do mundo, nós podemos perceber e contemplar o sorriso de Deus para nós. A sua providência, embora oculta, permanece real para nós. Embora não vejamos a mão de Deus dirigindo a nossa história, Deus permanece Senhor de nossa vida. Deus permanece absoluto Senhor sobre a nossa existência. E mesmo quando nós não o vemos, não percebemos a sua mão, Ele permanece conduzindo as nossas vidas. Ele permanece conduzindo a minha e a sua vida. Terceiro ponto e último, a necessidade de um representante. Ainda no versículo 14 do capítulo 4 do livro, podemos perceber tal tema tomando espaço da trama, abre aspas, e quem sabe se para esta conjuntura como esta é que foste elevada rainha. E aqui nós temos Mordecai, ou Mardoqueu, se dirigindo a Esther. E quem sabe não foi para isso que você foi levantada como rainha? Esther fora levantada como rainha para representar a seu povo ante o monarca pagão. Tal como foi José, lembremos-nos das referências, das características literárias desse livro, tal como José foi levantado para preservar a seu povo da morte, Gênesis 15, 20. Tal também como Moisés foi o intercessor do seu povo perante Yahvé, Esther é a intercessora do seu povo. Deus sempre guarda seu povo mediante um mediador e um intercessor. Isso é importantíssimo. E o Novo Testamento nos aponta para um único, abre aspas, mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o perfeito representante de Deus, do povo de Deus, Hebreus 7, 26 a 27, e intercessor dos santos, 1 João 2:1, João 17:11 e Lucas 22:32. Então, as figuras de José, de Moisés e de Esther, como intercessores e como mediadores do povo de Deus a Deus, nos lançam um olhar para frente e para o futuro e nos permitem vislumbrar a figura do Cristo, que é nosso mediador, que é nosso intercessor. Eu só posso me chegar a Deus por meio de Jesus. Eu só posso ser salvo por meio de Jesus. Eu só posso orar ao Pai por meio do Filho. Eu só posso tocar a beleza e a majestade do Pai pela face humana do Cristo.
Eu só posso contemplar a majestade e a grandeza de Deus, pela majestade e a grandeza de Deus postas sob a carne do Cristo encarnado, pois nele subsiste toda a divindade. Pois aprove a Deus fazer nele habitar toda a plenitude, pois nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pois o Cristo encarnado é a imagem de Deus para nós, a perfeita semelhança com o Pai, a igualdade perfeita com o Pai e o Espírito, e que nos revela a face de Deus. Então, queridos irmãos, nós não temos uma Esther, nós não temos um Moisés, nós não temos um José, mas nós temos o Cristo, o próprio Filho de Deus, que intercede junto ao Pai, que roga ao Pai pelas nossas causas, que roga ao Pai pelas nossas fraquezas, que não cessa de olhar para o Pai e suplicar pela nossa causa. Olhe para Jesus, confie nele, saiba que ele não o abandonou. Saiba que Jesus permanece junto a Deus, o Pai, orando por você, rogando ao Pai. E saiba que por meio dele você pode contemplar a beleza e a bondade e o amor do Pai. Queridos irmãos, podemos finalizar com um pequeno panorama do livro e com alguma bibliografia que os irmãos podem buscar depois para aprofundamento deste livro. Mas o que eu queria trazer para vocês é exatamente isso. O livro nos dá a conhecer que o povo de Deus sempre sofreu oposição, sempre foi objeto de escárnio do mundo, mas que Deus ocultamente continua dirigindo a história do seu povo. E ele o faz sempre por meio de um mediador. Este mediador é o Filho de Deus. O Filho de Deus unigênito do Pai, o Filho verdadeiro, nascido eternamente, gerado do Pai, que olha para nós com a face de Deus o Pai, e que media nossa relação com o Pai, e que ora constantemente ao Pai por nós. Essa é a nossa confiança no meio do sofrimento. Essa é a sua confiança no meio deste momento difícil que estamos vivendo, de que Deus não nos abandonou, de que a sua providência oculta permanece sobre nós e de que o Pai permanece nos olhando através dos olhos e do sorriso de Jesus, nosso Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.